nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, filho de um pai pedreiro, numa cidadezinha de 2.000 habitantes. Que meu pai teve 9 filhos, eu sou o terceiro. Era uma vida extremamente difícil. E eu saí de casa com 14 anos para tentar estudar e trabalhar. E vim para o estado de São Paulo com 18 anos, em 1969. Em 70 trabalhei em São Bernardo do Campo como bancário e trabalhava em 2 empregos. Num escritório de contabilidade pela manhã e à tarde era bancário. Ficava até a noite, lá em São Bernardo do Campo. E fiz o concurso para trabalhar na refinaria de Paulínia por uma brincadeira. Com um amigo de infância, eu estava no banco, estava relativamente bem, fazendo um curso de assistente interno no banco para ir trabalhar no Porto de Santos, na agência do banco no Porto de Santos. Nisso saiu o resultado do concurso, eu passei. Mas eu fiz o concurso porque um amigo de infância me provocou. Eu morava com uma tia em São Caetano do Sul, que assinava o jornal Estado de São Paulo. E um domingo, no almoço na casa da minha tia, folheando o Estadão, vi o edital do concurso na refinaria de Paulínia, para operador de refinaria. Eu vou fazer esse concurso. Ele falou, você não passa, de jeito nenhum. Conheço um monte de gente melhor preparada que você que fez e não passou. E eu fiz uma aposta de brincadeira com ele, larguei o trabalho que eu fazia de manhã no escritório de contabilidade, fiz a inscrição no concurso e usei os 3 meses até a data que seria o concurso para estudar na Biblioteca Municipal de São Caetano. Eu estudava das 9 da manhã que abria até 11h30, que eu saía para ir para o banco. E fiz o concurso e passei. Tinha 50 vagas na época, eu fui um dos 50 de milhares de candidatos que havia. E fiz o curso na refinaria no ano de 1971, a partir do dia 6 de setembro, eu fui contratado, até a partida da refinaria, um pouco depois, que foi em 1972, maio de 72, a partida da refinaria de Paulínia. Fiz estágio na refinaria de Cubatão, a RPBC, e construí a minha carreira dentro da Petrobras aqui na Replan. E depois fundamos o Sindicato dos Petroleiros, participamos da luta da fundação do PT no final da década de 70, começo da década de 80. Em seguida, a fundação da CUT. E, posteriormente, a greve de 83, nós fomos cassados, demitidos, na greve de 83. Eu era diretor do sindicato, era um dos diretores do sindicato. E, a partir dali, acabei com a demissão da refinaria. Começamos a batalhar a luta da reintegração dos demitidos naquela época. E eu não tinha nenhum projeto de disputar eleições, não fazia parte da minha perspectiva de vida, por várias razões. Pelo que eu vivi, meu pai era pedreiro e militante político, que nunca foi candidato, mas que comprometeu grande parte da vida profissional dele, inclusive com a política. A gente passava muita dificuldade em decorrência da militância política dele naquela época. E então eu tinha um certo trauma com isso, né? E não havia, na minha perspectiva de vida, a possibilidade de disputar eleições. Mas a luta da reintegração dos demitidos da greve de 83, que fomos demitidos aqui na Replan e na Mataripe, na Bahia. Cubatão não aderiu à greve. As únicas refinarias que aderiram foram essas 2, Replan e Relan. A luta foi bem sucedida, boa parte do pessoal voltou, mas em consequência do papel que a gente acabou exercendo naquela luta e nos movimentos sociais, naquela época havia a luta da libertação de motoristas e cobradores de ônibus que eram escravizados nas empresas. Nós ajudamos no sindicato, a dos cortadores de cana,
que a gente teve uma militância intensa e madrugadas apoiando a formação de sindicatos e a mudança nas relações de trabalho nessas categorias. Em 86 acabei já como dirigente municipal do PT e levado à condição de disputar a eleição para deputado estadual para ajudar a legenda. Fui candidato em 86, com muita dificuldade, inclusive de relação com a fala em público, eu tinha enorme dificuldade com isso. Fui candidato com muita dificuldade e acabei tendo até uma boa votação, mas obviamente não fui eleito. Em 88, uma onda que favoreceu o PT, assassinato dos trabalhadores lá de Volta Redonda, o PT deu uma crescida e eu fui eleito vereador aqui em Campinas. Eu e mais 5 vereadores e o prefeito, que era um petroleiro, Jacob Bittar, que mora hoje em São Vicente, lá no litoral. E fui eleito vereador com uma atuação destacada na Câmara. Na eleição seguinte, com a saída do Jacó do PT, veio uma baita crise, o partido caiu em Campinas vertiginosamente, e daquela bancada de 6 que elegemos, e o prefeito, eu fui o único eleito do PT. E puxei mais um do PCdoB que veio junto na aliança. Nós fomos 2 únicos eleitos da esquerda naquela eleição. Mas isso acabou criando uma condição que me projetou muito intensamente em Campinas, com lutas no combate das mazelas, dos privilégios dos vereadores, aposentadoria, com o mandato, aquelas coisas que a gente combateu, combate à corrupção, essas coisas. Eu acabei ganhando um respeito aqui na cidade muito grande. E na eleição de 94, eu fui a grande zebra da eleição. Ninguém contava com a possibilidade de eu ser eleito e eu acabei sendo o último dos 14 eleitos pelo PT naquela época. Era o Ivan Valente o penúltimo, o Ivan acho que era estadual naquela época ainda, mas eu fui o último dos 14, eleito com 24.600 votos, uma votação pequena. Fiz um mandato extremamente corporativo ainda, muito focado na área de energia, petróleo e energia, né? Energia em geral, porque petróleo é energia também, né? E pegamos uma conjuntura que era uma conjuntura muito interessante, que o projeto neoliberal do Fernando Henrique Cardoso era o desmonte do Estado Nacional. E eles conseguiram muito êxito no Congresso Nacional. Nós votamos naquele período. Nós votamos contra, obviamente, e combatemos duramente os 5 monopólios constitucionais que havia, que era da navegação de cabotagem, das telecomunicações, da mineração, do petróleo e tinha mais um, me falha a memória agora aqui, mas relativo a alguma coisa de capital, se não me engano. Votamos aquelas emendas e fizemos um bom combate, sempre. A gente tinha uma bancada de esquerda muito qualificada, para ter uma ideia. Nós tínhamos a Maria da Conceição Tavares como deputada, o Milton Temer, que hoje está no PSOL do Rio de Janeiro, é um quadraço. Tínhamos uma bancada muito boa. Na bancada do PT, que tinha 49 deputados, tinha 21 da esquerda do PT, incluindo aí a Conceição e o Temer. Eu aprendi muito com eles. Tivemos um profundo debate sobre a estrutura da economia nacional e o papel do Estado. Fomos derrotados, mas conseguimos impor derrotas ao governo também naquela época. E a nossa atuação aí naquela época era o Jacques Wagner, que era o líder da bancada, que era petroquímico, e era desse campo da esquerda, do PT na época. O Miguel Rosseto, que era da DS, também lá do Rio Grande do Sul. Luiz Alberto, lá da Bahia. O Walter Pinheiro, na segunda metade do mandato, que hoje é senador, né? Era uma turma, e a Maria da Conceição e companhia. A gente conseguiu fazer um debate qualificado sobre esses temas e criar muita dificuldade para o governo. Inclusive, nossa avaliação é de que a privatização da Petrobras não se deu efetivamente naquele período, graças à ação da esquerda. Essa ação que fizemos, a gente criou uma condição que o governo teve que se comprometer
assinar publicamente documentos de que não privatizaria. Aí veio, apesar disso, vender a refinaria de Canoas naquela época, e voltou, no governo Lula voltou para a Petrobras, no Rio Grande do Sul, né? E venderam muitos ativos. E tinham o discurso de que o objetivo deles era atrair capital para o investimento aqui. E o discurso que a gente fazia é, obviamente, que eles não querem investir aqui, eles querem pegar o que nós temos de acúmulo de pesquisa e tecnologia e tudo para explorar aqui. Tanto é que abriram para construir, ninguém construiu refinaria nenhuma nesse período, né? Então a gente estava certo naquele debate. Veio o governo Lula, que produziu alguns avanços importantes nessa área, né? Retomou na Petrobras o espírito de uma empresa energética no sentido mais amplo, investir na prospecção. O caso do pré-sal foi uma luta brava, porque nós tivemos que fazer um enfrentamento também muito difícil nessa história do pré-sal, né? Que a gente era contra a 5ª rodada de licitação, que foi a primeira que aconteceu no governo Lula, porque a gente já sabia do pré-sal, que nem tinha esse nome, e embaixo das bacias de Santos e de Campos tinham muito mais petróleo do que tinha por cima ali, né? E que a licitação daqueles campos abriria aos ganhadores o acesso às reservas do pré-sal. Uma luta inglória, perdemos também, ainda no governo Lula, parte dessa batalha, mas conseguimos criar as condições para avançar na pesquisa e na participação da Petrobras nesse momento da produção de petróleo, e produziu o que chegou a estar acontecendo atualmente, embora hoje eles estejam esquartejando a Petrobras para desmontar, né? Então foi um período muito intenso e muito importante para a construção dos mandatos que eu tive, particularmente esse período do primeiro mandato, né? No segundo mandato, eu tive 2 anos só. Curiosamente, eu fiz, além da atuação na área energética, uma atuação muito forte na questão do meio ambiente. Eu liderei no Congresso o trabalho para a criação de uma política nacional de resíduos sólidos. No caso da Shell, né? No caso da Shell aqui, que a gente construiu uma grande vitória, embora nunca me tenha sido dado crédito pelo trabalho, mas nosso mandato criou as condições para uma grande vitória contra a Shell, que era o caso do Recanto dos Pássaros, aqui em Paulínia, que era uma área onde já tinha funcionado uma fábrica da BASF, foi vendida para a Shell e contaminou o lençol freático e os trabalhadores, né? Então nós levamos para o Congresso Nacional esse debate, demos visibilidade e os sindicatos atuaram firmemente, e a Shell foi condenada agora, recentemente, a pagar 2 bilhões para os trabalhadores, a comprar os terrenos lá onde estava instalada a fábrica, a área de entorno, e está fazendo a recuperação. E isso foi uma vitória extraordinária, que inclusive, está sendo construído em Campinas hoje um hospital do câncer, com parte do dinheiro daquela indenização. Porque teve muita gente que contraiu o câncer em decorrência das contaminações. Por isso, a parte do dinheiro foi destinada para isso. E as famílias dos trabalhadores. Então, isso me fez ser inserido na militância também ambiental. Aí eu fiz até alguns trabalhos importantes na Baixada Santista também, com o pessoal lá que tinha aquele pessoal dos organoclorados contaminados lá da Ródia, lá em Santos, no Cubatão, né, com o Condesmar, o pessoal lá de Santos, que atuou junto com a gente naquele período. Com alguns petroleiros também, que trabalharam, Maurício, algumas pessoas de lá que trabalharam com a gente nessa questão. Então, quer dizer, foram mandatos que acabaram produzindo uma condição boa, uma projeção interessante, um reconhecimento da figura pública do deputado, respeito, né? Tanto é que
na segunda eleição, eu subi de 24.600 votos para 48, na terceira para 120 mil votos quase, 115 mil. Né? Quer dizer, foi um crescimento decorrente da consolidação da ação política. Né? Agora, foram eleições onde, naquela época, o financiamento das campanhas, só para vocês terem uma ideia, na minha primeira eleição, nós gastamos em torno de 50 mil reais na campanha. E as dívidas que sobraram, a minha falecida esposa escreveu um livro de receitas de culinária que nós vendemos para pagar as dívidas da campanha. Então, era uma campanha totalmente militante. Quem custeou aquela campanha eram 120 colegas da refinaria que depositavam de janeiro a dezembro um valor numa conta destinada a cobrir as contas da campanha. Então era uma coisa extraordinária. E campanhas extremamente difíceis. Então nossa categoria naquela época tinha um apelo na sociedade muito positivo. Então por isso que eu digo, naquela época, nossa categoria não elegia, como eu acho que não elege agora, sozinha. Mas era uma categoria que era muito respeitada. Então, você ia entre os professores, o pessoal das áreas sociais em geral, saúde, muita gente que nos apoiava. Certo? Então, facilitava muito. Só para você ter uma ideia, na cidade de Paulínia, naquela eleição onde eu fui eleito pela primeira vez, eu tive 5 mil votos em Paulínia, uma cidadezinha pequena, que tinha na época 20 e poucos, nem 20 mil eleitores, eu tive 5 mil votos. É extraordinário. Né? Por conta do fato de ser petroleiro. Hoje esse apelo não existe. Hoje, infelizmente, a gente não consegue, até por conta das divisões ideológicas, a luta fratricida dentro da disputa dos sindicatos atrapalhou muito. Naquela época, embora eu já fosse da esquerda do PT e divergente do pessoal da maioria, o pessoal nem sabia disso, nem ficava sabendo direito, sabe? E a categoria estava toda comprometida com a campanha mesmo. Hoje você não consegue construir essa unidade, imagino que não, certo? Então o processo das eleições é um processo extremamente difícil, né? Acho que, primeiro, a luta começa dentro dos próprios partidos. O seu adversário não é o do cara do outro partido, é o seu colega de partido. Seu adversário principal na eleição. Você disputa dentro da legenda. Né? Um cara do DEM, do PSDB, não concorre com você. Ele concorre com seus companheiros de partido. Né? Então é uma disputa muito difícil, certo? Eu acho louvável quem tem ânimo para enfrentar, como eu tive lá atrás, mas a minha conjuntura era muito mais fácil. Luciano, eu queria aproveitar esse momento, né, e fazer essa pergunta. Você consegue enxergar uma correlação naquele momento difícil de 95, 94, onde você encarou toda essa luta e essa conjuntura, com o momento que nós estamos vivendo? Essa é uma pergunta muito interessante. Essa é instigante e, curiosamente, a resposta é uma resposta nada alentadora. Eu acho que o momento atual é muito mais difícil do que aquele. Primeiro porque a mídia e o poder econômico estão estruturados para impedir a ação da esquerda. Eu acho que o momento atual, por exemplo, na época que nós disputamos, era o fim do começo do PT, quando a gente era um apelo simpático pra caramba, era o novo, a gente tinha um adversário comum que nos unia a todos, que era a ditadura. Era unificar, todo mundo era contra a ditadura. E a gente era a voz mais forte que enfrentava aquilo. A esquerda, que deu origem ao PT. E hoje a sociedade perdeu a noção de que a ditadura atual só não é
aparentemente tão sanguinolenta quanto aquela, mas do ponto de vista prático e de projeto de sociedade, ela é mais estruturada do que aquela como ditadura. Acho que nós enfrentamos um momento muito mais difícil, não tenho dúvida disso. Da mídia, naquela época a gente conseguia ter simpatia de setores da mídia, artistas, intelectuais. Hoje você não consegue unificar essas pessoas, além de ter uma conjuntura internacional e nacional extremamente difíceis, né? Com um projeto muito claro de construção de uma sociedade exclusiva, excludente no sentido, mais do que exclusiva, exclusiva para poucos e excludente da maioria, né? Hoje os caras perderam a vergonha de defender um modelo sem Estado, porque os ricos, os poderosos não precisam do Estado. Eles precisam do Estado só para garantir o lucro deles, mas não precisam do Estado para fazer políticas sociais. Então hoje é muito preocupante isso, e esse momento é mais difícil, e é mais difícil fazer a campanha dos candidatos que defendem um projeto alternativo, um projeto que combata essa lógica. Então acho que a correlação histórica era muito mais fácil, embora a ameaça física fosse mais latente lá no começo, era muito mais fácil enfrentar do que agora. E Luciano, assim, apesar de toda essa dificuldade, né, e toda essa conjuntura adversa, como é que você encara, assim, por exemplo, as pré-candidaturas petroleiras que estão aí disputando nesse momento? A gente pode dizer, em particular aqui em São Paulo, a minha pré-candidatura, né? No Rio de Janeiro, o José Maria Rangel, e pela Bahia, o companheiro Radiovaldo. Né? Em que partidos estão esses outros dois? O companheiro Rangel é PT, né? PT, e o José Maria está também pelo... Não, o José Maria Rangel pelo PT e o Radiovaldo, se eu não me engano, é pelo PT também. Deve ser, né? É o Radiovaldo, se não me engano. Sim, o PT. Eu vejo assim, eu acho que as candidaturas da categoria têm um papel fundamental, importante. Acho que a gente teve até hoje no Congresso Nacional, se não me engano, o Mário Lima, que foi do MDB da Bahia, na época da Constituinte, um pouco antes, como deputado federal do PMDB da Bahia. Tivemos o Hélio Duque no Paraná, que trabalhou na Petrobras, não sei em que área, naquela mesma época, que era uma boa figura, o Duque. E depois o Luiz Alberto, na Bahia, que era da área de transportes da Petrobras, e eu, aqui no estado de São Paulo. Não tivemos mais outros petroleiros. Tivemos o Miguel Rosseto, petroquímico, o Jacques Wagner, petroquímico, mas petroleiros não tivemos. E pelas particularidades da nossa categoria, tem um desconhecimento muito grande da maioria do parlamento sobre as características da indústria de petróleo, sobre as particularidades da indústria do petróleo. Então, a presença de mandatos petroleiros é muito importante. E acho que as candidaturas petroleiras têm um significado de, se conseguirem a eleição, de talvez construir a trajetória que eu construí lá eu, Luiz Alberto, fizemos, que a gente falava e era ouvido a respeito. Por exemplo, quando eu fiz os projetos de lei de anistia dos demitidos da greve de 95, por exemplo, 94, 95. A gente conseguiu fazer aquilo andar porque a gente tinha argumentos que mostravam com clareza para a maioria no Congresso que a nossa categoria, a Petrobras, detinha o monopólio do nosso emprego. Certo? A gente mostrava com clareza o que outros parlamentares talvez não conseguissem. Entendeu? Então, quando nós trabalhamos aqueles projetos, a nossa presença era decisiva no convencimento, como era também de movimentos sociais dos petroleiros que contribuíram na pressão, obviamente, né? Mas
foi um processo que a presença de deputados petroleiros lá foi decisiva para o sucesso dos projetos e da implementação depois da anistia dos demitidos, daquelas greves. Você não estava ainda na Petrobras naquela época. Aliás, quando eu entrei para a Petrobras, você não tinha nem nascido. Né? E eu quero deixar aqui registrado que os novos, né? Eu sou demitido em 2006, né? E nós devemos muito à luta, que inclusive o senhor participou ativamente e com o mandato, amenizando as consequências daquela greve que foi uma greve histórica. Sim, que fez a preservação da Petrobras naquele momento onde existia todo um movimento de entrega, de desmonte semelhante que a gente está vivendo agora. Inclusive quiseram usar a greve como desculpa para vender, e felizmente a própria greve ajudou a segurar bastante, né? Então eu acredito o seguinte, eu tenho muito medo de fazer o discurso corporativista de princípio, que eu acho que a gente tem que fazer campanhas classistas, mais do que corporativistas, certo? Nós temos que fazer um trabalho para eleger representantes dos trabalhadores legítimos, seja petroleiro, metalúrgico, eletricitário, bancário, professor, enfermeiro, médico, enfim, para eleger gente comprometida com na luta de classe do nosso lado. Agora, obviamente, se nesse contexto a gente conseguir incluir elementos de uma corporação tão importante para o projeto de desenvolvimento do país como a dos petroleiros, é importante, não tenho dúvida, certo? Então, eu digo que eu tenho um pouco de preocupação com isso, que é a mesma coisa. Eu fui num debate em São Paulo outro dia, lá promovido por uma série de organizações sociais de São Paulo, sobre a necessidade de eleger um novo Congresso. E lá tinha muita gente fazendo discurso de que precisava eleger jovens para o Congresso Nacional. Eu falei, olha, eu acho que precisa sim, só que é preciso tomar cuidado com que jovens eleger. Falei, por exemplo, estava lá na reunião o Chico Itaker, que tem 80 e poucos anos. Falei, o Chico Itaker, para mim, é um jovem. A Luísa Erundina, com 85 anos, é uma jovem. E eu conheço lá um monte de deputados de 20 e poucos anos que têm 400 anos de atraso. Certo? São dinossauros de 400 anos de atraso político. São filhos das oligarquias que sempre estiveram presentes lá. E a renovação que tem se dado no Congresso é essa renovação. Não é a renovação de pensamento, de ideias, entendeu? Então, para mim, eu te citei naquele debate lá em São Paulo, se eu pudesse ter no Congresso 80 jovens iguais a Luísa Erundina, eu não teria dúvida que seria uma festa maravilhosa, né? No entanto, por ter um monte de jovens, aqui em Campinas tem um garoto aqui que é deputado, que é horrível, você entendeu? Então está cheio disso, em qualquer lugar que você procurar, você acha. Então, para mim, não é cronológica a coisa. Da mesma forma que eu acho que não pode ser corporativa. Embora, na nossa particularidade, o dado corporativista é importante, porque é o conhecimento de um segmento indispensável para uma política de desenvolvimento nacional preocupada com as tarefas de Estado, certo? Eu acho, por exemplo, na minha opinião, a Petrobras não pode ser uma empresa preocupada em dar lucro para acionistas. Os acionistas da Petrobras hoje, majoritariamente, são fundos de pensão de trabalhadores americanos. Por que um cidadão que compra o combustível aqui tem que pagar o preço do mercado internacional para garantir lucro para o acionista lá nos Estados Unidos, se nós não ganhamos em dólar nem em euro, certo? Então é importante essa questão, né? Eu acho que a Petrobras não deveria ter tido capital aberto, devia ser 100% estatal e trabalhar para ser um instrumento do desenvolvimento nacional, de ser uma empresa de energia, no sentido mais amplo, que trabalhe a perspectiva das fontes alternativas, né? Até porque
a utilização do petróleo como energia, como combustível, tem um horizonte curto. O petróleo vai ter utilizações mais nobres do que ser queimado nos motores, certo? Então nós tínhamos que trabalhar a Petrobras como uma empresa de energia no sentido mais amplo e como uma indutora do desenvolvimento nacional. Então por isso eu acho que as candidaturas petroleiras ganham importância se tiver clareza desse significado, das particularidades do trabalhador petroleiro. Quem passa 20 dias, 15 dias numa plataforma sabe o que é isso. Ou quem faz um turnão numa refinaria, ou quem faz o funcionamento da empresa no dia a dia, conhece essas particularidades e tem que assegurar na lei a garantia de direitos decorrentes delas. O cara que está lá numa outra categoria, ele não vai ter a sensibilidade de perceber o que muita gente considera como privilégio dos petroleiros é o mínimo necessário para ele exercer a sua atividade na circunstância que ele exerce, no mundo inteiro, né? Então, é importante, por isso, as candidaturas corporativas nesse aspecto têm significado. Embora eu tenha esse pé atrás com a questão, eu acho que a gente tem que dar sempre o espírito classista para a campanha. Porque se a gente perder a perspectiva de classe, não tem corporativo que resolve. Dentro desse conceito de classe, e mediante a todos os ataques que nós tivemos, principalmente com a reforma trabalhista, onde os ataques foram direcionados diretamente aos sindicatos e às organizações sindicais, o senhor não avalia que nesse momento nós ainda somos os bastiões do movimento classista, pelo tamanho que ainda nós somos, a Petrobras e os petroleiros ainda representam nesse país, e por isso ainda aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de ir além, justamente dentro do comentário que você fez agora, de não ser corporativo, mas sim uma visão classista mais ampla, principalmente por conta dos problemas dos terceirizados, das perdas de direitos, supressão de salários e todas essas... Então, eu acho que você tocou numa questão que também é importante a gente refletir sobre ela. Primeiro, eu acredito que a categoria petroleira pode ser decisiva e ter uma importância maior, sim, nessa conjuntura, na luta de classe. Por quê? Porque, para mim, a reforma trabalhista é pior para a classe trabalhadora do que a reforma da Previdência que não foi feita. Porque ela faz a reforma da Previdência do jeito que o governo quer, desmontando a Previdência, porque diminui as garantias trabalhistas e, consequentemente, as contribuições previdenciárias. Para mim, a reforma trabalhista é muito mais grave do que a da Previdência proposta. É que o movimento social combateu mais a da Previdência do que a trabalhista, e por isso que ela passou com tanta tranquilidade. Na minha visão, é mais trágico para os trabalhadores a reforma trabalhista do que a da Previdência. Porque uma destrói a outra na prática. A reforma trabalhista destrói a Previdência, desmonta a perspectiva. E na categoria petroleira, o impacto da reforma trabalhista demora mais para ser sentido do que nas outras categorias. Porque para você desmontar a estrutura funcional da Petrobras, substituir as funções básicas, essenciais, por terceirizados é mais difícil. Demora mais tempo. A formação do trabalhador, por exemplo, nenhuma empresa, embora as multinacionais tendam a fazer isso, quando comprarem as nossas refinarias, se essa tragédia acontecer, porque eles não têm compromisso com o projeto nacional, né? Mas, na minha visão, na Petrobras, como ela está hoje, o impacto da reforma trabalhista demorará mais a ser sentido do que em outras categorias. Então, nós vamos ter melhores condições para fazer a luta de classes, de apoiar e de nos envolver com a luta de classe dos demais trabalhadores, porque nós vamos ser menos alvos do que os outros nesse momento. A tendência é caminhar para o desmonte geral, mas a nossa categoria, pelas características profissionais da operação de plataformas, de refinarias,
dutos, que requer uma capacitação mais profunda e específica, o impacto da reforma trabalhista demorará mais para ser sentido. Então dá mais tempo para a gente fazer a luta de classe, mas eu temo muito pelo próximo período, pela repercussão global do desmonte dos estados nacionais, da entrega para a lógica do mercado. Essa questão da lógica do mercado, acho que essa campanha, Fábio, ela tem que ser uma campanha que vocês, candidatos, se preocupem em debater o papel do Estado Nacional. Por exemplo, você pega, vamos imaginar o caso de energia, água, petróleo. Se não houver um Estado forte nessas áreas, os pobres não terão acesso a essas coisas. Porque o mercado vai onde dá lucro. Por exemplo, as ocupações urbanas que tem energia e água hoje tem, porque nós tínhamos as empresas de saneamento estaduais ou municipais que levaram a água e as empresas de energia que garantiram energia. O mercado não levaria, certo? Porque o mercado quer levar onde dá lucro. Certo? Não quer investir. Não quer investir. Está aí o caso das refinarias. O governo Fernando Henrique Cardoso já abriu para as multinacionais construir refinaria. Quantas refinarias construíram? Certo? Você conhece algum petroleiro aqui trabalhando em refinaria privada? Pelo contrário, as duas que tinha fecharam. A de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e a Ipiranga, em Rio Grande. Nós criamos, na época da quebra do monopólio, até políticas especiais para elas sobreviverem. Nós negociamos isso na época, que nós incluímos na lei que regulamentou a quebra do monopólio, que, aliás, o primeiro projeto era meu, que mantinha a Petrobras como ela era, o projeto 1210 de 97, que eu apresentei e que encabeçou o pacote de projetos. A gente incluiu naquela lei a manutenção, uma condição especial para as duas refinarias, desde que eles assegurassem a manutenção dos postos de trabalho para os trabalhadores de lá. Então, aprovou-se a condição e o Fernando Henrique vetou o artigo que garantia os postos de trabalho. Então, não evoluiu a coisa e as duas refinarias, a de Manguinhos e a Ipiranga, hoje são praticamente inexistem, né? Então, e aí curioso, quando eu fiz o projeto 1210 de 97, e a ele foram apensados todos os outros projetos que discutiam. Então, em tese, era o meu projeto que estava sendo discutido. E o relator daquele projeto era o deputado Eliseu Rezende, que depois virou senador, hoje é falecido já, de Minas. Então, quando ele foi ler o relatório, ele falava: acolhida a emenda do deputado fulano de tal, do deputado fulano de tal, do deputado fulano de tal e do deputado Luciano Zica, que era do projeto 1210. Aí eu pedi a palavra e falei: olha, do meu projeto, a única coisa que o senhor aproveitou foi alguns pontos e vírgulas, nada mais. Você entendeu? Não tem nenhuma emenda minha que foi aprovada. Quer dizer, então eles fizeram. Mas, enfim, essa coisa do papel do Estado é fundamental que se discuta, porque se você pensar num país de primeiro mundo, com distribuição de renda mais ou menos, vamos pensar a Alemanha, que tem a pirâmide social é muito bem achatada, não é igual aqui no Brasil, que aliás é mais horizontalizada. Aqui é verticalizado total, é um topo e o resto aqui embaixo. Então, lá que as diferenças são pequenas, você pode até imaginar que o mercado não vai ter tanto como sacanear, porque é concorrência entre iguais, quase. Agora, num lugar onde você tem meia dúzia de ricos, 2% com mais da metade da renda do país e 98% com menos da outra metade, você deixar na lógica do mercado, esses 98 vão ser excluídos do mercado. Ou, no máximo, uma parte deles. Vai ter um monte de gente que não vai ter acesso aos serviços essenciais. Tá, e o Estrela falou aquele dia lá no debate no sindicato, nós já tínhamos até abril desse ano 1.250.000 famílias no Brasil que pararam de usar o gás de cozinha, voltaram a usar lenha, porque o gás está hoje na casa dos R$70, quando estava a 35 até 2 anos atrás. Então,
Essa é a questão do papel do Estado. É um Estado hoje que está mais preocupado com o lucro dos acionistas do que com a sua obrigação social, né? Então esse é um debate que vocês terão que fazer. Do contrário, não terá servido para nada a campanha, ou é possível até a eventual vitória nas eleições. Eu acho que agora, uma outra coisa que eu particularmente, eu fui deputado por 3 mandatos, fui vereador por 2 mandatos aqui, disputei 11 eleições, fui eleito em 6 delas. Embora uma das eleições que eu tive, eu não exerci o mandato, que foi uma disputa que eu fiz para vereador aqui, quando eu era suplente de deputado. Eu fui eleito, o mais votado, mas eu acabei abrindo mão para assumir o mandato de deputado. Então eu tive 5 mandatos, fruto de 6 eleições, né? Nessas várias eleições que eu disputei, até hoje eu ando na rua, encontro muita gente. Eu sou um dos poucos, acho, cidadãos que têm o privilégio de ter tido 3 mandatos de deputado, 2 de vereador, e andar na rua tranquilamente, sem preocupação com segurança, com agressões e com muita tranquilidade. E o máximo que eu ouço é as pessoas falarem: pô, que pena que você não está, que agora a gente fica meio órfão. Mas esse é o problema principal. Eu acho que é a construção da campanha eleitoral que tem que trabalhar. Qual é o problema da degradação do parlamento brasileiro, especialmente? É que as pessoas elegem procuradores para representá-las lá. E esquece depois, pelos próximos 4 anos, não quer muito saber o que aconteceu. E boa parte deturpa, degringola, perde a funcionalidade. Você entendeu? Então, é fazer com que as pessoas entendam que o papel delas na eleição não é só votar, é participar dos mandatos depois. Votar só é muito pouco, é muito fácil. Eu encontro gente pra caramba que votava em mim e aqui eu fazia uma coisa. Semana passada eu fui convidado para um encontro, uma feijoada, promovida por um grupo do PT. E era numa região da cidade onde a cada 3 meses a gente fazia um domingo com as lideranças da região, a base ali, juntava, um levava um bolo, outro um pão de queijo, um café, um chá, alguma coisa, um suco. A gente fazia uma manhã de discussão do que tinha acontecido nos 3 meses anteriores no Congresso. A gente fazia isso religiosamente, o pessoal estava lembrando. E eu fazia, uma vez por mês, o sábado de manhã, o mandato na praça, onde a gente discutia os projetos com quem quisesse discutir. Você entendeu? Então, era uma tentativa de inserir o cidadão na execução do mandato. Mas é muito difícil. A maior parte das pessoas querem votar e ter o representante lá que faz tudo. Não dá para ser assim. Não funciona. Certo? Então, acho que o debate da campanha é uma coisa muito interessante, que pressupõe um envolvimento maior do que o voto. E por isso a questão do financiamento se torna importante. Certo? Por exemplo, na medida que a pessoa contribui financeiramente com R$10, com 50, com 100, com 1.000 para a campanha, ele se vê mais participante. Então, estimular esse tipo de contribuição. E cobrar. Nos mandatos que eu tive, houve época de eu passar 3, 4 meses sem nenhum dia de folga. Nos finais de semana eu passava percorrendo cidadezinha que eu tive 2 votos, ia discutir. Eu acho que é uma coisa que nós temos que construir. É valorizar essa participação. Você entendeu? Então, para mim, eu acho que é muito importante. Acho que por exemplo, muita gente me pergunta, por exemplo, eu tenho 2 filhos e uma filha, e agora 2 enteados. E eles sempre se envolveram com as campanhas, com o debate político, mas eu nunca estimulei nenhum deles a ser candidato. Porque eu acho que é desumano a militância eleitoral. Ser candidato é uma coisa que só quem é para ver, você vai ver o que é bom para tosse. Você entendeu? É desumano. Você passa a ser tratado, nivelado por baixo com os outros, entendido como alguém privilegiado, entendeu? E muitas vezes é mesmo, né? Mas é um negócio maluco. Então eu nunca estimulei meus filhos, nenhum deles,
Eu tenho um filho que tem uma empresa de marketing, faz marketing político, faz campanha de candidatos aí, mas nunca nenhum deles se engraçou com a ideia de ser candidato. Entendeu? Mas acho muito importante os jovens entrarem, tentar quebrar essa lógica de que são os jovens filhos dos velhos políticos que se elegem, isso é importante, né? E eu espero que vocês consigam fazer uma boa campanha, cumprir um ritual de campanha construtiva do ponto de vista ideológico. Eu particularmente tenho muitos amigos do PSOL, tenho simpatias pelo partido, embora ache hoje, depois de ter tido 40 anos de militância, mais de 40, eu tenho 43 anos de militância, a intolerância com os rachas por picuinhas aumenta muito, né? Eu tive muitos problemas. Eu nunca fui do campo majoritário do partido, sempre fui perseguido por isso internamente, inclusive no movimento sindical petroleiro do estado de São Paulo. Na campanha de 98, por exemplo, eles se reuniram para organizar a campanha para não me deixar ser bem votado, quando eu tinha sido um deputado essencialmente petroleiro no mandato anterior. Mas como eu não me enquadrava no figurino dos capa preta, tinha que... Então, esse tipo de coisa eu acho absolutamente... Hoje, felizmente, o pessoal percebe isso, eu acho, sabe? Eu tenho meus erros também, óbvio, né? Não sou perfeito, nem tenho a pretensão de ser. Mas é duro, entendeu? Mas aí a gente vai poder conversar outras vezes aí. Espero que vocês façam um bom uso do que a gente produziu aqui. Mesmo que seja só para assistir escondido no quarto e depois jogar fora, entendeu? Eu quero aqui deixar claro que o motivo dessa conversa é justamente pegar a experiência, a vivência, porque o presente e o futuro só se faz olhando para o passado. Claro. E o momento que o senhor participou da política e todo essa bagagem, esse acúmulo, isso aí serve de claro, inspiração para a gente, e por isso que eu fiz questão de vir ter essa conversa. Quem não lê o passado não escreve o futuro, né? Não tem como. Justamente. Isso é uma premissa básica, não há como. Quem não lê história não constrói história. Justamente. Né? Então, eu acho que a necessidade de participação é indiscutível e a categoria é uma categoria muito importante. Eu devo todo esse aprendizado que eu tive na política à categoria petroleira. Eu fui formado como cidadão no convívio com os companheiros de trabalho. Muito do que eu aprendi de vida, aprendi dentro da refinaria. Eu vim de uma cidadezinha pequena, era servente de pedreiro. Meu pai era um cara muito inteligente, lia muito, mas as dificuldades econômicas que a gente enfrentava, né? E eu construí as minhas convicções, minha disposição para a luta com a convivência, a minha visão de sociedade, de relações humanas na convivência com a categoria, que para mim tinha uma característica incomum nas organizações de trabalhadores, que é a solidariedade. Pela natureza do trabalho que a gente faz, isso eu acho que a ditadura no começo da década de 80 mudou um pouco isso, mas o exame psicológico que nós fazíamos para entrar na Petrobras tendia a selecionar gente de esquerda, por conta dessa característica necessária de solidariedade e companheirismo, que a esquerda tem, a direita não tem. A direita é arrancar o olho e lamber o buraco, né? Então essa coisa do companheirismo é uma característica da nossa categoria. E eu aprendi, para mim tem um valor inestimável isso, certo? Então eu espero que vocês consigam fazer uma boa campanha, independente da questão das diferenças partidárias que houver, construir uma campanha firme, comprometida com os princípios. Eu só tenho a agradecer esse momento, obrigado. O tempo que você... o senhor pode ficar, embora eu tenha 67 anos. Despendeu aí e olha, não posso
Só agradecer mesmo esse momento, foi muito bom. Obrigado. E isso aí serve de inspiração para mim. E a gente vai sim fazer então, e a gente conversa uma mais. boa corrida aí. Independente do resultado. E vamos dando notícias. Com certeza. Independente do resultado da eleição, a transformação não termina na eleição. Lógico. Então, independente do resultado, eu espero que vocês continuem a luta, né? Que é uma construção de sociedade, que teve um percalço. Eu acho que nós estamos vivendo uma entre-safra desse processo, né? Como eu acredito que o mundo seja cíclico, eu espero que seja um ciclo curto, esse de baixa, e que, quem sabe, a gente possa estar começando agora um novo ciclo. Obrigado, tá bom? Muito bom.